E aí, gente, tudo bem? Vou fazer uma série de vídeos agora falando sobre as ferramentas de desenho no Toon, algumas técnicas e boas maneiras de se desenhar aqui. E aí, para o vídeo não ficar muito grande e confuso, nesse aqui eu vou tratar primeiro sobre o pincel, a borracha e a ferramenta Cutter. E aí, nos vídeos seguintes eu falo sobre o lápis e a polyline, tá bom? Então, vamos lá. Pincel. Quais são as vantagens dele? O pincel ele é um pouco mais fluido, ele se assemelha um pouco mais a você fazer uma arte digital ou você desenhar no papel. Então, para quem já está acostumado com outros programas, o pincel é uma boa ferramenta. Ele é mais utilizado para você fazer três coisas. A primeira delas é um esboço de animação. Então, pela fluidez do traço do pincel, você consegue fazer esboços rápidos e bem executados. A segunda delas é você fazer animação de efeitos especiais. Como são coisas mais orgânicas que você não precisa da exatidão da ferramenta lápis para fazer, você pode fazer efeitos fumaça, fogo, água, magia, portal, fazer o que quer que você queira com a ferramenta do pincel e ele funciona muito bem para isso, tá? E a terceira é, caso você esteja fazendo uma animação frame a frame e você quer ter essa fluidez no traço, você pode fazer ela com um pincel. E caso você queira que a sua animação se pareça com uma animação tradicional, o pincel ele possui diversas texturas aqui que são muito boas, apesar delas serem vetorizadas. Então, por exemplo, a textura de carvão funciona muito bem e simula muito legal um pincel de carvão, apesar de ser vetor. Então ele consegue unir bem essa questão da estética com as limitações de você trabalhar com uma ferramenta tipo vetorizada. Bom, o atalho do pincel é o Alt B de bola, mas assim como todas as ferramentas dessa categoria de desenho, como o pincel, a borracha ou lápis, mesmo que você esteja em outra ferramenta, enquanto você segura a tecla B, o seu mouse vira um pincel. Vou dar um exemplo mais legal aqui. O atalho da borracha é o Alt E ou E. Mesmo que eu esteja no pincel, enquanto eu seguro a tecla E, meu mouse vira uma borracha. Quando eu solto a tecla E, meu mouse volta a virar um pincel. Então, nota que eu estou segurando a tecla E agora e eu não mudei a ferramenta. A gente pode vir aqui, ó, que é o pincel que está selecionado. E mesmo assim, meu mouse funciona como uma borracha, tá bom? Então, uma dicasinha de usabilidade, você não precisa tanto assim do Alt ou você não precisa trocar tanto assim de ferramenta, tá? As configurações do pincel e da borracha são bem similares, tá? A borracha, ela tem um modo interessante, que é esse aqui, que são duas folhazinhas de papel com a setinha para baixo. Isso faz a borracha, olha só, funcionar tanto na line art, quanto na color art, quanto nas outras duas camadas, todas ao mesmo tempo. Sem aquela tecla, aquele modo selecionado, olha só que a borracha só apaga a camada que está selecionada aqui na borda. Ó. Ok? Se eu selecionar esse modo aqui, ela apaga todo mundo igualmente, e aí você consegue apagar melhor um desenho caso ele esteja distribuído em várias camadas, o que é muito comum na animação tipo cutout, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem um básico aqui do pincel, tem um básico aqui da borracha. Só escrever aqui para ficar bonitinho. E aí, algumas dicas para você trabalhar com o pincel. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando uma animação quadro a quadro, a gente, né, se for o caso, a gente precisa fazer uns traços lentamente, porque a gente quer que o traço fique num lugar muito exato, muito perfeito. Tem duas maneiras diferentes de você conseguir trabalhar melhor os seus traços no pincel. Uma deles é a suavização do traço. O pincel, por padrão, ele tem suavização 0. Então, se você desenha uma coisa mais lentamente, pode ser que ele fique todo, como diz, fique todo serrilhado, fique todo engasgado o seu traço. Você pode aumentar a sua suavização vindo aqui nesse menu e aqui na aba Smoothing.
e aumentar essa opção aqui. Se você colocar 100% de suavização, seus traços vão ficar lisinhos, mas, ó, se eu desenhar uma coisa mais assim, olha como fica lisinho. Mas você perde muito o controle de você desenhar o negócio do jeito que você quer. Então, se eu tentar fazer, por exemplo, umas presas aqui, sei lá, estou desenhando o dente de alguma coisa, uma grama, algum negócio assim, ele vai deixar tudo arredondado, tudo bonitinho, tudo fofinho. Então, quanto mais suavização, mais o Toon Boom tenta corrigir o seu traço, só que mais você perde o controle de como o traço realmente vai ficar. Eu costumo trabalhar com suavização entre 5 e 10, que eu acho que são valores que me dão boa qualidade de traço, sem eu perder o controle, tá bom? Vou deixar aqui no 20. Isso você tem que alterar toda hora que você muda o pincel, tá bom? Não, essa informação aqui não se guarda, digamos assim. Então, uma das maneiras é essa, aumentar a suavização do traço, para você poder desenhar com a mão um pouquinho mais lenta e o traço não ficar todo serrilhado, todo engasgado, ok? A outra maneira é a edição de contorno. Porém, o pincel, ele tem os contornos em suas bordas. Então vocês podem ver aqui que se eu tentar mudar a direção desse traço, eu vou estar puxando o contorno. E aí, se eu quiser mudar para onde o traço está indo, eu vou ter que mexer nas duas bordas. Vai ser um pouquinho difícil trabalhar com isso. Consegui aqui, mas de uma maneira muito ineficiente, tá bom? O pincel tem uma ferramenta específica dele que chama Centerline Smoothing, ou Centerline Editor, perdão, que é essa daqui. Isso permite só em traços de pincel você tentar puxar a direção do traço para você mudar o seu desenho, o seu traço, corrigir, fazer alguma alteração, tá? Então, com isso, você consegue clicar no centro do pincel e puxar esses pontos e essas linhas para você mudar o traço que você desenhou, tá? Isso tem certas limitações, não vai funcionar 100% em todos os traços, mas já economiza muito trabalho. Às vezes você tem um esboço bem direitinho lá do seu personagem, e aí você, como desenha no esboço, né, o traço fica mais grosso, fica mais difícil de se trabalhar. E aí você vai querer fazer arte final. Às vezes você não consegue exatamente fazer o traço do jeito que você quer. Daí você vai na ferramenta do Centerline Editor e edita o traço que você fez, para ele encaixar direitinho no seu esboço, sem você ter que ficar refazendo esse traço 200 vezes, igual você faria em algum outro programa, tá? Então essa ferramenta é muito útil para você ter um traço mais exato. E aí, por último, não sei o que eu desenhei aqui, camada. E aí, por último, tem uma outra ferramenta muito útil na hora de você fazer uma arte final, que é a ferramenta Cutter. Vou fazer 2 pontos assim. Essa ferramenta Cutter, ela funciona quase como uma ferramenta de seleção. Ela serve para você extrair áreas, ele funciona como uma tesoura, para você extrair áreas do seu desenho para você fazer recortes nela. Então, por exemplo, tem um olho aqui, 2 olhinhos. Quero tirar uma parte do olho, eu posso ir para a ferramenta Cutter clicando e segurando aqui, e eu posso, por exemplo, arrancar um pedaço do olho assim, para fazer sei lá o que. Quero cortar o meu desenho, essa ferramenta faz isso. Só que ela tem uma função um pouquinho mais interessante, que é a seguinte: ela serve para você aparar os seus traços. Então, digamos que eu quero fazer um cabelo de um personagem. Eu vou fazer de novo aqui o esboço. Ó. Esse aqui é o personagem que eu quero fazer. Ok. Quando eu for fazer a arte final dele, eu não preciso fazer cada traço perfeitamente encaixando no outro. Gabriel, como assim? Dá só uma olhada nisso. Estou fazendo o desenho do rosto aqui. E eu quero encaixar essa orelha. Eu não preciso fazer a orelha sair certinho do traço do rosto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar a orelha
E aí eu vou usar a ferramenta Cutter só segurando a tecla T, sem eu apertar Alt T mesmo. E aí se eu faço um corte com ela, tipo um Fruit Ninja assim no celular, ela para tudo para mim. E olha só como fica uma qualidade de traço bem legal aqui para você trabalhar. Então, de novo, ó, fazer o olho do personagem. E eu quero que a franja dele cubra os olhos e vá para trás da orelha. Eu faço os traços que passam assim e eu vou aparando o que eu quero e o que eu não quero que apareça. Dá para entender? Ó. Consigo fazer um traço bem legal, bem fluido e que se encaixa perfeitamente um com o outro usando essa ferramenta Cutter. Então, ó, vou fazer cada traço desse independente um do outro. Tô fazendo meio rápido, tá bom? E aí eu consigo só ir aparando as pontas para fazer um desenho bem legal. Aí eu posso apagar aqui o esboço que eu fiz na Line Art e desenhar aqui o nariz e a boca que eu esqueci. Tá? Então essa ferramenta Cutter é muito útil para você desenhar com agilidade e não ter que ficar se preocupando em fazer as linhas se encaixarem perfeitamente umas nas outras. Se der um zoom muito grande aqui, ó, eu vi que passou um pouquinho. Esse exemplo aqui pode não ter importado tanto, mas seria muito mais fácil ter feito uma linha passando e ter cortado um pedaço dela. Você faz passando, corta um pedaço, e aí você consegue fazer as coisas muito mais facilmente, só segurando a tecla T e aparando parte do seu desenho, tá bom? Então, para esse vídeo é só isso que a gente vai trabalhar, tá? As ferramentas do pincel, da borracha e do cutter. E aí nos próximos vídeos eu vou mostrar algumas outras técnicas, principalmente quando se trata de lápis, polyline e do balde de tinta também, que ele tem muitas opções legais, tá bom? Então eu vejo vocês na terça que vem. Por hoje é isso. Tchau, tchau.